Vamos lá. Hoje a gente vai desvendar uma das leis mais contraintuitivas do poder. A Lei 8, que ensina a usar a isca e não a força bruta. A ideia central é que o verdadeiro poder não vem da perseguição, sabe? Ele vem da arte de atrair de forma estratégica. E o princípio fundamental é esse: preto no branco. No jogo do poder, seja no trabalho, nas negociações, onde for, essa frase é a regra de ouro. Quem demonstra desespero, basicamente entrega o controle de bandeja. Então vamos começar explorando a psicologia por trás disso. Por que será que correr atrás de algo ou de alguém diminui tanto o nosso valor na percepção dos outros? É o que a gente pode chamar de paradoxo do movimento. Bora entender essa dinâmica? E aqui está o pulo do gato. A necessidade, nessa dinâmica de poder, é um sinal de fraqueza. Quando alguém se move demais, se esforça demais, está passando uma mensagem bem clara: eu preciso mais disso do que o outro lado. E isso, claro, coloca a outra pessoa numa posição de controle imediato. Agora, olha só que interessante esse contraste. De um lado, a imagem de quem corre atrás, que significa perder valor, reagir o tempo todo. Do outro, a imagem de quem atrai, que simboliza ganhar poder e controlar o jogo. O poder começa exatamente quando esse eixo muda. A escolha de qual lado jogar define completamente o resultado. Certo. Vamos então para a próxima etapa. Como essa ideia se traduz em controle de verdade, na prática? Porque não é só uma ideia abstrata, é uma tática. É sobre deslocar o centro do poder para perto de si. Essa frase resume tudo de forma brilhante. Forçar o adversário a vir até o seu território, a jogar no seu ritmo, isso dá uma vantagem psicológica imediata. O outro fica na defensiva, em um terreno que não conhece, e a chance dele cometer erros aumenta muito. Então como aplicar isso? É só reparar o que pessoas com um posicionamento forte evitam fazer. Elas simplesmente não fazem essas três coisas. Implorar é o oposto do poder. Explicar-se demais é pedir validação. E estar sempre disponível, bom, isso desvaloriza a própria presença. E os resultados de se conter, de ser menos reativo, são quase imediatos. Quando se fala menos, cada palavra ganha um peso maior. Quando a presença é mais rara, ela se torna um evento. E as decisões parecem mais importantes porque não são tomadas por impulso, por necessidade. Tudo isso nos leva a esse conceito aqui, posicionamento estratégico. E veja bem, não se trata de ser passivo, muito pelo contrário. É sobre criar um campo de força ao seu redor, usando a escassez, a clareza de propósito e, claro, se tornando uma figura de interesse. Os outros vêm até você porque você se tornou o destino. Ok, a teoria é ótima, mas nada como um bom exemplo histórico para mostrar essa lei em ação. E essa história que eu vou contar é quase teatral. Vamos conhecer Daniel Drew. Ele foi um dos barões ladrões da Era de Ouro de Wall Street. Era um cara conhecido pela astúcia. E ele entendia perfeitamente que a melhor persuasão é aquela que nem parece persuasão. Ele nunca vendia nada. Ele fazia os outros quererem comprar. A genialidade da estratégia dele estava nos detalhes. O ato de pressa criava um senso de urgência. O lenço vermelho chamava a atenção. Era um ponto focal. A dica acidental fazia a informação parecer exclusiva, secreta. E aí, a ganância dos outros fazia todo o trabalho pesado. Drew não correu atrás dos investidores. Ele montou o palco e deixou a natureza humana agir. Agora, vamos trazer essa ideia para o nosso dia a dia. Como é que essa dinâmica de poder aparece nas nossas interações mais comuns? É hora de uma pequena autoavaliação. Pense um pouco nisso. Muitas vezes, o jogo já está perdido antes mesmo de uma única palavra ser dita. Como isso é possível? A resposta está nesses atos de iniciativa unilateral. Ser sempre a primeira pessoa a ligar, a primeira a ceder em uma discussão, a primeira a se justificar, tudo isso sinaliza que a interação é mais importante para um lado do que para o outro. É se mover na direção deles, entregando o controle do tempo, do ritmo e, no fim, da negociação. Então, a essência do poder é exatamente isso, ter a iniciativa, mas não no sentido de agir primeiro, e sim de ser a causa pela qual os outros agem. É fazer com que o mundo reaja à sua presença e não o contrário. Ok, para fechar, vamos resumir tudo isso em algumas regras bem práticas, fáceis de lembrar. São as regras para se posicionar com força, e muitas vezes em silêncio. Guarde isso. Ser uma pessoa acessível, mas não estar disponível o tempo todo, cria valor. Ser educado, mas nunca carente, demonstra respeito próprio. E a firmeza silenciosa, essa é muitas vezes mais poderosa que qualquer argumento barulhento. E no fim das contas, a lição é esta.
O respeito e a influência não são dados, são conquistados, e eles costumam ir para aqueles que demonstram ter um centro de gravidade forte, que não são facilmente abalados ou deslocados por qualquer coisinha. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Nas nossas interações, a energia está sendo gasta para perseguir resultados ou ela está sendo investida na construção de um posicionamento tão forte que os resultados vêm naturalmente? A resposta pode mudar tudo.